Meus prezados e queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças ao meu Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 6, de 11 de maio de 2025. A lição de hoje tem como título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que essa expressão, pastor e outras expressões que são utilizadas na Bíblia, ela tem um peso muito caro para a igreja, porque fala de relacionamento, de formas como Deus, através de Jesus, se relacionam com o homem. E nesse caso aqui, nesse tema, mais especificamente, da relação de Jesus com a sua igreja. A igreja ela é comparada como ovelhas pertencentes ao rebanho do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o bom pastor e é aquele bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E Cristo, ele tem levantado pastores, tem dado pastores à igreja para que eles possam, no exemplo do sumo pastor que é Cristo, eles conduzirem a igreja de Cristo. É muito importante nós observarmos, eu gosto sempre de fazer essa observação, que o Senhor não chama vaqueiros, porque na sua obra nós não somos gados. Apesar de que, infelizmente, na atualidade nós temos aí muitos vaqueiros tratando o rebanho de Deus como se fossem gados, porém há uma diferença muito grande no trabalhar, na forma de trabalhar de um pastor para com uma ovelha. Dentro do contexto mais específico que eu conheço, como um bom nordestino, ainda quando criança, eu podia perceber a forma como o gado ele era conduzido lá na fazenda onde nós morávamos e em outras fazendas, que era exatamente o vaqueiro tocando a boiada, e a boiada abrindo mato, abrindo caminho, e o vaqueiro atrás, às vezes correndo de um lado para o outro, e as ovelhas quebrando mato afora, e o gado, melhor dizendo, quebrando mato afora. Porém, aqui a figura do pastor bíblico, e o pastor aqui que o Senhor toma como exemplo, o pastor aqui dos tempos bíblicos, que era uma cultura muito comum, o pastoreio de ovelhas, e aqui Jesus nos traz a imagem daquele tipo de pastor, o qual ele vai à frente da ovelha, ele enfrenta todo o perigo, ele chama a ovelha escuta a sua voz e ela segue o pastor. E o pastor, estando à frente do rebanho, ele é quem recebe todas as intempéries, todas as ameaças que porventura estiverem diante das ovelhas. O primeiro a se sacrificar, o primeiro a enfrentar as ameaças para que o seu rebanho não seja atingido é exatamente o pastor. Então o pastor é aquele que vai à frente das ovelhas e a ovelha vai seguir o pastor, seguir o passo do pastor, e o bom pastor, ele diante da dificuldade, ele vai enfrentar a ameaça que porventura possa alcançar uma única ovelha do seu rebanho, porque ele é um pastor. Então eu gostaria de chamar a tua atenção, você que é líder, você que exerce qualquer forma de liderança na igreja, seja um pastor, seja um líder de um pequeno grupo, um grupo de jovem, adolescente, criança, seja qual for a posição que você exerce na igreja, no corpo de Cristo, se você recebeu de Deus esse privilégio de poder estar exercendo
o pastoreio, e aqui eu não estou falando de pastor enquanto título. Você pode ser o pastor da sua casa, o pastor no seu trabalho, na sua vizinhança. Você deve entender que você deve agir como um pastor diante daqueles que o Senhor lhe confiou. Você não é um vaqueiro, você não está tratando com gado, você está tratando com ovelhas, e essas ovelhas, elas têm dono. Elas pertencem a Cristo, pertencem ao rebanho de Cristo, e você tem que ter a mente de pastor e não a mente de vaqueiro. Portanto, aqui o título da lição fala sobre o bom pastor e as suas ovelhas. Aqui, naturalmente, quando está falando do bom pastor, está falando do próprio Jesus, que é o bom pastor, e as ovelhas está falando da sua igreja. Mas nós sabemos que, infelizmente, na história de Israel, como na história da igreja, já na nova aliança, se levantou e tem se levantado muitos falsos pastores, muitos péssimos pastores, e que tem infelizmente trazido um grande prejuízo para o rebanho, para as ovelhas de Cristo. E esses haverão de pagar um preço muito caro ao dono do rebanho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aí o título da lição: o bom pastor e as suas ovelhas. O texto áureo da lição está em João capítulo 10, verso de número 14. Esse texto ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe. Eu vou, portanto, apenas apresentá-lo, mas não vou fazer comentário. Diz-nos então o texto áureo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João 10, 14. A verdade prática nos apresenta o seguinte: Jesus é o bom pastor, e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Aqui é bem interessante, porque o texto, quando ele apresenta que Jesus é o bom pastor, e não existe o pastor sem ovelhas, como não existe ovelhas sem pastor, uma coisa implica a outra. E a verdade aqui que nós devemos colocar em prática é que Jesus ele é o bom pastor, e nós quem? Aqueles que pertencem à sua igreja, são as ovelhas do seu rebanho. É bem importante nós observarmos que quando o texto aqui ele diz que aqueles que pertencem ao rebanho do Senhor são aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, é importante que nós observemos, que nós levemos em consideração que fazer parte da igreja de Cristo para que possamos ser ovelhas do rebanho do Senhor, não significa sermos meramente religiosos. Você fazer parte de uma denominação, seja ela evangélica, católica, espírita, quem sabe a maçonaria, testemunha de Jeová, seja qual for o ramo religioso, a religião, a denominação, isso não significa que você seja ovelha de Cristo. Só pertence ao rebanho de Cristo aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, a Bíblia nos apresenta que é o seu próprio corpo, que ele comprou com o seu sangue. A igreja de Cristo é composta por pessoas que foram alcançadas pelo sacrifício de Cristo na cruz. E esta igreja é composta por judeus, gentios, por homens de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as tribos e nações. Portanto, não há discriminação, não existe um grupo específico que faz parte da igreja de Cristo. Ele não veio para salvar um público específico. Ele, apesar das promessas feitas à nação de Israel, e Israel ter rejeitado, mas o Senhor ele não retirou a sua promessa para com o seu povo. Mas o certo é que a Bíblia diz que dos dois povos, que eram os dois grupos de povos divididos dentro da antiga aliança, que eram judeus, e todos aqueles que não eram judeus eram gentios,
A Bíblia diz que agora não há mais nem judeu e nem gentil. O que existe agora é em Cristo, o que existe é a sua igreja. Portanto, fazer parte da igreja de Cristo é exatamente ter tido um encontro com Cristo, ter passado pelo Calvário, não apenas passado pelo Calvário, é permanecer crucificado em Cristo. Aqueles que foram alcançados por Cristo, que entregaram suas vidas a Cristo, que foram crucificados em Cristo, esses sim são os verdadeiros membros da Igreja de Cristo, e uma vez como membros da Igreja de Cristo, eles fazem parte do rebanho do bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto que nós temos como leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 10, um capítulo bastante conhecido, principalmente dos evangélicos e daqueles que leiam a Bíblia. É João capítulo 10, o verso 1 até o verso de número 16. Aqui nós temos um texto maravilhoso que vai estar descrevendo essa relação de Jesus como o pastor da sua igreja, do seu rebanho. Aí o verso 1 do capítulo 10 nos diz o seguinte: na verdade vos digo. Aqui palavras de Jesus. Lembra que eu já aqui mencionei que toda vez que você vê uma repetição de um termo na Bíblia, isso mostra a importância que aquele que está dizendo, está escrevendo, ele está dando ao que ele vai falar, ou ao que ele está falando. Então essa expressão, na verdade, ela não é uma mera repetição de palavras. Aqui é como se o escritor, como se Jesus, que são palavras de Jesus, ele está dizendo exatamente que isto aqui é muito sério, que não há uma outra forma de enxergar as coisas. Então essa é a ideia, de mostrar a seriedade daquilo que está sendo dito, que não é uma mera afirmação, não são meras palavras. São palavras que devem ser levadas em consideração, não são palavras contingentes, mas são palavras necessárias, ou seja, aquilo que vai ser dito é necessário, não é algo contingente que você pode deixar de observar. Então aqui o texto começa exatamente dessa forma: olha, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui nós temos a imagem do curral das ovelhas, ou aprisco, que era ali um espaço ali cercado por, depender do local, mas muitos deles eram uma espécie de um local reservado, cercado ali por pedras, um muro alto o suficiente para que as ovelhas não passassem para o outro lado e nem o lobo, nem o animal pudesse ultrapassar. E ali então tinha aquele cercado, aquele muro, aquele espaço que era exatamente chamado do curral das ovelhas, ou aprisco das ovelhas. E ali tinha apenas uma passagem, uma porta, e o acesso ao aprisco, ele era guardado pelo porteiro ou pelo próprio pastor, que era a própria porta. Era a própria porta. Ele ficava ali naquela entrada, depois que as ovelhas passavam, ali ele ficava guardando o rebanho o tempo que fosse necessário, passando a noite ali. Quando o rebanho estava no aprisco, havia um porteiro, que em certo sentido ele era a própria porta. É bem interessante essa ideia aqui, porque a porta não era um lugar, vamos dizer assim, vulnerável. Se todo o curral, todo o aprisco, ele era feito de forma que desse uma proteção à ovelha,
muito mais vigilância havia na porta, porque o próprio porteiro, ou o próprio pastor, era a porta das ovelhas, quem ficava ali na entrada. E aqui o texto ele está dizendo que o seguinte, ó, que na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta, a porta do curral das ovelhas, mas que subir por outra parte, ou seja, tentar pular o muro, pular a cerca, isso é exatamente um papel de ladrão e salteador. Aqui nós percebemos que, apesar de ser uma imagem tirada lá do campo, aqui dos tempos bíblicos, mas nós sabemos que todos aqueles que adentram a uma residência, a uma casa, a uma propriedade, e que ele não é o dono, é claro, que não possui a chave, que não é a porta, ele vai ter que tentar de alguma forma pular um muro, tentar arrombar, fazer alguma forma para poder adentrar a uma residência. E quem faz isso é exatamente um ladrão, é um salteador. E aqui Jesus está dizendo que aqueles que tentarem ter acesso à igreja de Cristo, já que estamos falando aqui de ovelhas, é a ovelha de Cristo, mas que eles não passarem pela porta, e aqui eu já adianto que a porta é o próprio Jesus. Jesus ele é o pastor, o bom pastor, e ele próprio é a porta do aprisco, a porta das ovelhas. Então todos aqueles que não passarem por Jesus, que não tiverem tido um encontro com Jesus, que não forem chamados por ele para adentrar o aprisco, ou seja, para estar como ovelha, ou para pastorear o seu rebanho, estar à porta, ter acesso às ovelhas enquanto um pastor, enquanto um cuidador, enquanto um guardador, é necessário que ele passe por Cristo. Por quê? Porque Cristo é o dono do rebanho, Cristo ele é o aprisco e ele é a porta das ovelhas. E aqui o texto está dizendo, o Senhor está ensinando que todo aquele que não entrar pela porta e quiser ter acesso às ovelhas, eles são considerados como ladrão ou salteador. Isso aqui é de uma seriedade tão grande. Nós sabemos que infelizmente muitos têm se levantado como pastores, como mestres, como apóstolos, e muitos têm tido contato com as ovelhas, mas nunca tiveram uma experiência com Cristo. Isso é muito sério. Se você ainda não teve uma experiência no Calvário, se você não foi vocacionado, se você não foi chamado por Cristo, mas você passou por qualquer outro lugar, quem sabe por meio de um apadrinhamento, por meio da simonia, que é um pecado praticado aí abertamente no mundo religioso, no mundo gospel, na religião, quase que de uma forma geral, você não passa de um ladrão e de um salteador. Eu não sei como você chegou aonde você chegou. Talvez você esteja liderando um grupo o qual Deus nunca te chamou para liderar. Talvez você tenha acesso a um rebanho sem nunca ter sido verdadeiramente ovelha de Cristo. Em primeiro lugar, o Senhor jamais chama para ser pastor, para tomar conta do seu rebanho, alguém que primeiro não seja sua ovelha. É necessário primeiro você passar pelo Calvário, você experimentar um novo nascimento, ter uma mente de ovelha, um coração de ovelha e, como ovelha, você ser escolhido dentre as demais ovelhas para servi-las. Por isso é necessário que nós tenhamos essa consciência, que qualquer um, seja quem quer que seja, nós percebemos na atualidade que passa de pai para filho o ministério, o nepotismo está sendo aí praticado abertamente, nós podemos ver aí diariamente, nós podemos ver na mídia grandes grupos, grandes instituições religiosas com as suas convenções, as suas presidências nas grandes cidades, nos grandes centros, que são passados de pai para filho,
que são negociados, o rebanho de porteira fechada, mas só que isso no mundo espiritual isso é um assalto, isso é um ultraje. Esses que estão entrando, tendo acesso ao rebanho por um meio ilícito, eles são ladrões, eles são salteadores. Diferente daqueles que dizem que o ladrão, o salteador, é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para isso, sim. Mas quando a Bíblia fala sobre o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, está falando exatamente sobre o mercenário, sobre esse falso pastor, esse salteador, que às vezes tem acesso ao rebanho, mas nunca passou pela porta que é Jesus Cristo e nunca foi ovelha. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Portanto, o Senhor afirma, na verdade vos digo, que é aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ou seja, dá um jeitinho para ter acesso ao rebanho sem ter sido chamado por Cristo, sem ter passado pela porta que é Cristo, sem ter sido vocacionado, é um ladrão e salteador. O verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, aquele que entra pela porta, que entra por Jesus, que é chamado por Jesus para poder liderar o rebanho, para poder ter acesso às ovelhas enquanto um guardador, enquanto um cuidador das ovelhas. Esse é exatamente o pastor das ovelhas. Em primeiro momento, aqui o texto está referindo a aquele que entra pela porta. Em primeira mão a gente vai ver que ele está falando do próprio Jesus enquanto sendo esse pastor e sendo esta porta, mas ao mesmo tempo ele está ensinando sobre os verdadeiros pastores de Israel, os verdadeiros pastores da sua igreja, que para eles de fato estarem habilitados, eles serem aceitos por Deus como verdadeiros pastores, é necessário que eles passem por Jesus Cristo, que é a porta. Ninguém pode ter acesso à igreja de Cristo, ninguém pode ter acesso a Deus, ninguém pode estar em contato com o rebanho de Deus se não for por intermédio de um chamado da parte de Jesus Cristo. Portanto, aquele que entra pela porta das ovelhas, esse é o pastor das ovelhas. Aí verso 3, a este o porteiro abre, ou seja, o dono do rebanho que é Cristo, para esse ele abre. A ideia de abrir é dar acesso, porque ele foi chamado, ele foi habilitado para poder ter acesso ao rebanho. E aí eu pergunto para você que é líder, tanto você tem consciência de que o Senhor te chamou, abriu a porta para você ser pastor, e você também tem consciência que aqueles que você deixa ter acesso ao rebanho que o Senhor entregou nas suas mãos, de fato, essas pessoas, elas foram chamadas por Deus, elas têm condição de ter acesso ao rebanho ou não passam de lobos disfarçados em pele de ovelha, disfarçado de pastores. Então isso é muito sério o que o texto nos está aqui apresentando. Portanto, a este, o verdadeiro pastor, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome e as suas ovelhas, chama pelo nome as suas ovelhas e a traz para fora. Então aqui, o que nós temos aqui, essa metáfora do verdadeiro pastor, ele entrar no aprisco, ter acesso, porque ele é pastor, e ele então chama as ovelhas, e uma vez que as ovelhas conhecem a sua voz, as ovelhas não vão se espantar, mas as ovelhas irão ouvir a voz do pastor, e então elas irão o acompanhar, que é o que o texto está dizendo aqui. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, conhece o nome de cada ovelha, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. A ideia aqui de trazer para fora fala exatamente da liberdade que nós possuímos de andar na caminhada espiritual, sendo guiados por Deus, por intermédio de um pastor
por ele vocacionado para liderar, para conduzir o rebanho rumo às águas tranquilas, a pastos verdejantes, alimentando-as para finalmente entrarem no aprisco eterno que é as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 4 diz o seguinte: e quando tira para fora as suas ovelhas, esse bom pastor, quando ele tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas. Aquilo que falei no início. O pastor vai à frente das ovelhas. Não é as ovelhas que vão à frente abrindo o caminho, mas o pastor, ele vai sempre à frente das ovelhas. Ou seja, tudo que ele encontrar, ou qualquer indivíduo, qualquer pessoa que o pastor encontrar, ele estará representando o seu rebanho. Essa pessoa saberá que aquele rebanho que o segue é um rebanho que tem pastor, que tem dono, portanto, que não pode mexer naquele rebanho. Eu acho isso aqui muito importante. Quando ele tira para fora as suas ovelhas, ele vai diante delas. Quantas das vezes nós temos percebido pessoas que se dizem líderes, mas que na verdade as ovelhas, cada um tem que tomar o caminho por conta própria. O que bem eu tenho visto ultimamente tem me trazido uma tristeza muito grande no coração é o número de ovelhas abandonadas à própria sorte, que não tem alguém que as aconselhe, que as alimente, que oriente, que se preocupe com a sua vida conjugal, com a sua vida espiritual, com a sua vida emocional, financeira, com a sua saúde. Pessoas que entram e saem de problemas e simplesmente a liderança não está nem aí. Infelizmente, muitos daqueles que lideram, a única preocupação é se cada associado do seu grupo, porque nem os trata como membro do corpo de Cristo, muito menos como ovelhas. A sua única preocupação é se a pessoa está pagando o dízimo em dia, se está ali com o carnê do dízimo, da oferta em dias. Pode vir só na época de entregar o dízimo, a sua vida, a vida da ovelha, como ela está, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, isso pouco lhe importa. Isso é muito triste, porque eu percebo que infelizmente esse número de pastores dessa forma e o número de ovelhas abandonadas é muito grande. Quantas vezes a gente para conversar com pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, que não tem nenhuma instrução na vida espiritual do que é andar com Deus, não tem nenhuma instrução de como criar filho, nenhuma instrução de como ser um marido, uma esposa, ser um bom filho, ser um aluno, ser um bom vizinho, ser um bom cidadão da terra. Não tem instrução nenhuma. Pessoas doentes na alma, com doenças emocionais, espirituais, físicas, e que na verdade são abandonadas ao léu da sorte, são totalmente abandonadas. E aí me faz questionar a liderança desses líderes. Até que ponto eles são de fato pastores, eles foram chamados por Deus, ou se eles não passaram por outro lugar que não seja a porta. Porque aqui o texto diz que aquele que é um pastor de verdade, o dono do aprisco, o porteiro, que é o próprio Jesus, ele abre a porta, ele tem acesso então à ovelha, a esse pastor. As ovelhas conhecem a sua voz, e quando ele tira as suas ovelhas para fora, no sentido, fala do avançar, da liberdade, do sair, do conduzir, na caminhada desta vida, na jornada dessa vida, ele vai adiante das ovelhas, ou seja, as ovelhas não vão sozinhas. E aí diz o seguinte na sequência: ele vai adiante das ovelhas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ou seja, as ovelhas seguem o seu pastor, porque conhece muito bem a sua voz, é uma voz agradável, é uma voz que transmite segurança, que transmite direção. Portanto, as suas ovelhas o seguem, certa de que elas serão bem-sucedidas, certa de que elas estão protegidas.
E aí eu pergunto para você que tem exercido a liderança, as suas ovelhas conhecem a sua voz? As suas ovelhas, ao ouvirem a sua voz, elas sentem seguras, elas sentem confiança que elas têm uma direção, têm um pai, tem alguém que cuida delas, que elas podem procurar nos momentos de dificuldades, ou quando ela escuta a sua voz, ela já sente medo, ela sente-se ameaçada, ela procura até esconder. Qual tem sido a reação das ovelhas diante da sua voz? Qual tem sido a sua posição diante das ovelhas? Você tem andado à frente das ovelhas? As ovelhas conhecem a sua voz transmite segurança, transmite apoio, transmite que as ovelhas têm um porto seguro, tem alguém a quem elas possam recorrer para buscar uma orientação, para sentirem-se refugiadas, porque é isso que o texto aqui ele nos apresenta. O pastor vai diante das ovelhas, elas o seguem, porque conhece a sua voz lhes transmite segurança. Aí o verso 5 diz o seguinte: mas de modo nenhum, as ovelhas de Cristo, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Eu acho esse texto de uma profundidade imensa, porque aqui está dizendo que a verdadeira ovelha, o verdadeiro rebanho do Senhor, de modo algum ele seguirá o estranho. Seguirá o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. E aqui me vem uma preocupação muito grande, porque o que dizer de grupos de pessoas que estão sendo conduzidas como ovelhas para o matadouro, mas que não conseguem discernir a voz de Deus. É muito sério, porque nós vemos aí grupos inteiros que seguem líderes, que seguem pessoas que estão as afastando de Deus, mas elas não conseguem perceber, não conseguem escutar que aquela voz não é a voz do bom pastor. Porque o bom pastor, aquele que foi chamado por Deus, ele tem sobre si um sumo pastor que o conduz 24 horas. Ele fala aquilo que ele recebe, ele cumpre as ordens do sumo pastor que é Jesus Cristo. E o que dizer de muitos pastores que estão fazendo com o rebanho o que eles querem, e as pessoas simplesmente não têm discernimento para poder perceber que aquela voz não é a voz de Deus, que é um falso pastor, e elas estão seguindo. Então até que ponto o grupo que você pertence, até que ponto um grupo religioso, um grupo por mais de destaque que ele tenha na sociedade, até que ponto ele é rebanho do Senhor. Porque no meu entender, e à luz da palavra de Deus, o que orienta o rebanho, o que alimenta o rebanho para poder discernir a voz do pastor e a voz do salteador, a voz do estranho, é exatamente o ensinamento da palavra de Deus. Quando o rebanho ele está sendo instruído pela palavra de Deus, ele não escuta a voz de qualquer um, ele não segue qualquer um, porque as orientações, o alimento que nós precisamos para permanecermos enquanto igreja, pertencentes ao rebanho de Deus, o alimento é a própria palavra de Deus. Mas quantos lugares, e não são poucos, que nós temos visto, onde tudo é pregado, menos o verdadeiro, genuíno ensinamento da palavra de Deus. Lá é ensinado técnicas motivacionais, da psicologia, a estratégia de marketing, o pensamento positivo, e é ensinado como prosperar na vida econômica, na vida emocional, na vida financeira, como ter sucesso, como conquistar e conquistar, mas não são ensinados a negar-se a si mesmo, a tomar a cruz e a seguir a Jesus.
Ser ovelha de Cristo, pertencer ao rebanho de Cristo, ser igreja de Cristo, é tomar sobre si a vergonha da cruz, a vergonha do Evangelho. É sofrimento, é viver uma vida onde o mundo vai nos odiar, porque nós não seguimos o rumo do mundo, nós passamos a andar na contramão do sistema maligno, porque a nossa linguagem não é a mesma linguagem do grupinho, onde todos são aceitos sem nenhuma discriminação. Fazer parte do rebanho de Cristo é ser diferente, é ser o patinho feio do meio ambiente, é ser alguém que destoa porque tem uma ética divina, uma ética moral, é alguém que não abre mão dos seus princípios, dos seus valores, e que hoje é tratado como alguém ultrapassado, como alguém negacionista, como alguém radical, com todos esses predicativos que são utilizados ideologicamente para afastar e para apagar, anular, cancelar todos aqueles que ainda preservam os ensinamentos da palavra de Deus. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, porque se estamos pertencendo a um grupo onde a voz de Deus não é mais ouvida, onde eu preciso de artifícios, porque a palavra de Deus não é suficiente, eu tenho que estar lançando mão de marketing, de técnicas, de outros artifícios para atrair o povo, para tornar o culto mais animado, tornar o ambiente da igreja um ambiente mais agradável, onde todos possam se sentir atraídos, onde todos sintam-se à vontade na questão do seu ego, das suas escolhas, onde todos podem ser convidados, mas nunca serão confrontados na sua vida errada, de pecado, de prostituição, de mentira, de adultério, da homossexualidade, da falsidade, do engano, da mentira. Esse tipo de evangelho não é o evangelho de Cristo. Essa não é a voz do bom pastor. Se você está num lugar onde você não é confrontado diariamente com a palavra de Deus, onde é preciso cada dia estar reinventando a roda para que as pessoas se sintam atraídas, onde as pessoas elas não são confrontadas a negar-se a si mesmo, a tomar a cruz e a seguir a Cristo, você está no lugar errado. Você não é ovelha, você não está sendo conduzido pelo alimento que você deve receber, você não está sendo nutrido pelo alimento correto, você não está sendo pastoreado por um pastor. Talvez você tenha um vaqueiro, você tenha um mercenário, você tenha um ladrão à frente, menos o pastor. Porque o bom pastor é aquele chamado por Deus, é aquele que o próprio Cristo dá a ele, o convida, o chama, o vocaciona, para ele ter acesso à ovelha. E a voz desse pastor é a voz do próprio Deus. Por isso que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque ele é um bom pastor. Mas o falso pastor, aquele que não é pastor, o texto está dizendo, mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, qual é o teu papel como pastor? É ser voz de Deus para o rebanho. E qual é o teu papel como rebanho, como ovelha? É conhecer a voz de Deus. Não é porque alguém se diz pastor, se diz seu líder, que o que ele mandar fazer, onde ele queira conduzir a tua vida, que você deve ir. Você tem acesso ao conhecimento de Deus. A palavra de Deus está aí disponível para todos. Você pode entrar diante do Santo dos Santos através de uma vida de oração, o que muitos já não sabem o que é isso. Através de uma vida de consagração, de leitura, de estudo da palavra, de busca por pessoas maduras que podem te instruir na fé, pessoas sinceras, pessoas que não estão aí mercadejando o evangelho, que não são mercadantes, me fugiu o termo aqui, da fé,
que não trata a fé como uma mercadoria, mas ainda existem homens e mulheres de Deus que realmente estão preocupados em pregar o verdadeiro evangelho. A voz dessas pessoas são a voz de Deus, são a voz dos verdadeiros pastores que Deus chamou para conduzir o seu rebanho. Então tenha muito cuidado. Aquele que diz ser líder, ele tem que ter cuidado para ter sido chamado por Deus de fato e estar falando da parte de Deus. Mas aqueles também que acham que pertencem à igreja de Cristo, que pertencem ao rebanho de Deus, eles têm que saber ouvir a voz de Deus. Porque a verdadeira ovelha, a verdadeira igreja, ela não ouvirá a voz de estranho, mas pelo contrário, fugirá da voz do estranho. Verso 6, Jesus lhes disse essa parábola, aqui uma parábola, Jesus trazendo esse ensinamento com base no que acontece na vida real, trazendo um ensinamento espiritual. Então diz o texto que Jesus propôs essa parábola a seus ouvintes, mas eles não entenderam o que é que ele lhes dizia. Ou seja, é bem importante nós observarmos que um dos métodos utilizados por Jesus e criado por Jesus com essa finalidade era exatamente as parábolas, que Jesus pega as parábolas e em forma de alegoria ele ensina as suas parábolas. E nós vamos ver aqui que é algo bastante interessante dentro de um contexto maior da Bíblia. Muitos daqueles que estavam seguindo Jesus com outros interesses, que não fosse a necessidade da sua alma de vida eterna, que não houvesse de fato sinceridade no coração para seguir a Cristo, não interessado no que ele podia dar, mas em que ele era, na transformação que ele podia causar nas suas vidas. Então aqueles que estavam já com o coração inclinado para o mal, com segundas intenções, os maus intencionados, eles não entendiam a parábola, não entendiam. Mas Jesus sempre explicava o sentido da parábola para os seus discípulos. Isso aqui é muito interessante. Quantas pessoas hoje elas estão entrando nas igrejas, Deus está falando, mas elas não entendem o que Deus fala mais. Não entendem exatamente porque a motivação, a inclinação, o que as leva a procurar uma religião é tudo, menos ser confrontados, menos ser trabalhado, menos com o propósito de serem transformados, de experimentarem um novo nascimento, uma nova vida, uma regeneração para poder estar no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqui o texto diz que Jesus dizia isso ali aos fariseus, muitos dos que estavam ali, mas eles não compreendiam o que ele dizia. Verso 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aqui Jesus está tornando mais claro o seu ensinamento. Olha, falei para vocês sobre o aprisco, sobre o porteiro, sobre a porta das ovelhas. Eu quero deixar mais claro, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, não é possível ter acesso às ovelhas, não é possível alguém pertencer ao meu reino sem que passe primeiro por mim. O aprisco está construído, o lugar de salvação está construído, mas é necessário que passe por mim. Portanto, eu sou a porta das ovelhas. Essa é a primeira grande informação que Jesus traz para aqueles que até então não estavam entendendo. Se alguém até então não entendesse por parte, por exemplo, dos seus seguidores ou daqueles que estavam mal intencionados, eles já seriam confrontados que essa porta aqui, trazendo para o sentido real, uma vez que Jesus estava usando uma parábola e agora ele está interpretando a parábola, dando o sentido real da parábola, ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, aqueles que quiserem entrar no meu aprisco, no meu reino, terão que passar por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 8, ele diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja,
salvação somente através de mim. É o que Jesus está dizendo. E todos aqueles que vieram antes, dizendo ser o Cristo, dizendo ser o Messias, dizendo ser o meio para levar o homem a Deus, todos eles eram ladrões e salteadores, porque eu sou a porta das ovelhas e somente através de mim vocês podem ter acesso a Deus. Então é isso que ele está dizendo. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Aí o verso de número 9. Eu sou a porta das ovelhas. Aí ele vai repetir novamente a ideia do próprio Cristo como a porta. Aqui no verso anterior, verso 7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Agora no verso 9 ele repete, eu sou a porta, já dando a entender que é a porta da ovelha. Então eu sou a porta se alguém entrar por mim. Isso aqui é muito interessante. Jesus está dizendo, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O que Jesus está dizendo aqui, agora de uma forma muito clara, se os ouvintes até então não estavam entendendo a sua mensagem, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou a porta, a única porta, e ele não está dizendo eu sou uma porta, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, ou seja, a condição de fazer parte do aprisco é entrar por Jesus. E aqui, esse primeiro momento de entrar por Jesus, todos são colocados na condição de ovelha. Até mesmo aqueles que forem separados para o pastoreio, primeiro eles têm que entrar pela porta, como ovelhas, entrar por Cristo. Então olha a profundidade do que ele está dizendo, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, salvação somente através de Jesus. A religião, por mais organizada que seja, por mais fama que ela tenha, por mais tempo de existência que ela tenha, religião alguma pode salvar o homem. Nem religião e nem os seus líderes. Seja qual for a religião. Católica, evangélica, espírita, seja qual for, nem ela e nem seus líderes, pastores, padres, bispos, guias, ninguém pode salvar o homem a não ser Jesus. Isso aqui são palavras do próprio Jesus, que é o dono da igreja, que é o cabeça do corpo, que é a sua igreja. Então ele está dizendo de modo bem claro, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que ele encontrará? Se ele passar por mim no Calvário, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, encontrará salvação para a sua alma. Sendo salvo, então, ele entrará no aprisco, que é entrar no reino de Deus. Ele entrará, e agora estando dentro do reino, ele sairá, ou seja, ele terá acesso. A ideia de entrar, sairá e achará pastagem. Não é a ideia aqui, não é de entrar e depois sair do aprisco para achar pastagem fora do aprisco, não é isso. A ideia aqui é que as ovelhas de Cristo, elas entram pela porta do aprisco, que é Cristo, passam a desfrutar do aprisco, que é o próprio Cristo, porque é nele que nós vivemos, e em Cristo, a ovelha agora, ela vai, estando em Cristo, salvou-se, entrou em Cristo, ela vai sair, ou seja, a ideia de sair é poder transitar, poder circular, poder desfrutar da liberdade que há dentro de Cristo, dentro do aprisco. Não há liberdade fora do aprisco. Então a ideia aqui de sair e achará pastagem,
Isso é dentro do aprisco. Fora de Cristo não há liberdade. Você não pode sair para explorar o reino de Deus, para explorar o aprisco, para achar pastos verdejantes, águas tranquilas. Você não pode encontrar nada disso fora do aprisco. O grande problema está exatamente que muitas pessoas dizem ter conhecido Cristo como a porta, mas não conhece Cristo como o aprisco. Não conhece Cristo como o pasto verdejante. Não conhece Cristo como a água tranquila. Não conhece Cristo como o limite da sua liberdade, da sua atuação. Muitos dizem ter conhecido Cristo como um porta, mas o mesmo Jesus na Bíblia, que se apresenta como um porta, ele se apresenta também como o caminho que conduz à vida eterna, porque ele também é o final da caminhada. Então Jesus, ele é a porta, ele é o caminho dentro desse aprisco, dessa jornada espiritual, e ele é também o final da nossa caminhada, quando nós haveremos agora de entrar no aprisco eterno, que exatamente está para sempre no tabernáculo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Aí o verso 10, ele vai refutar aqueles que se dizem pastores, mas que são falsos, que são considerados como ladrões e salteadores. E muitos desses tentaram invadir, tentaram desviar a nação de Israel, e muitos tentam na atualidade ter acesso à igreja, ao corpo de Cristo, para desvirtuar a igreja de Cristo. Então olha o que ele diz no verso 10. O ladrão, que é o falso pastor, entenda-se dessa forma, o ladrão não vem senão para roubar as ovelhas, para roubar, para matar, para destruir. Ou seja, aqueles que se dizem líder, mas que eles não foram chamados por Deus, aqueles que se dizem pastores, mas que não foram chamados por Deus e que acabam tendo acesso ao rebanho, de uma forma ou de outra, eles acabam tendo acesso. E hoje tem muitos mecanismos de pessoas se intitularem pastores ou ter acesso ao rebanho. Qual é o prejuízo que eles vão causar no rebanho? Eles só causarão prejuízo em primeiro momento, porque eles não são pastor. Então qual é a finalidade deles? É exatamente roubar o rebanho. Quantos aí estão roubando a alegria, roubando o dinheiro, roubando a esperança, desviando muitos de Deus. Então esse é o prejuízo que o falso pastor, que o ladrão causa na igreja de Cristo. Ele vem para roubar, para matar a esperança, matar a alegria, matar o desejo, matar o ministério de muitos. Muitos que têm liderado igrejas dizendo ser pastores, têm matado as pessoas, matado sonhos, matado chamados, matado ministérios, porque o ladrão ele vem para isso: matar, roubar, destruir as ovelhas. Esse é o papel do ladrão. Então, se você exerce uma função de liderança na igreja e você tem causado isso no rebanho, você tem roubado o rebanho, você tem roubado a lã do rebanho, você tem matado sonhos, você tem destruído pessoas, você é um ladrão, você é um salteador. E se ainda houver tempo, arrependa-se, se converta, tenha um encontro com Cristo no Calvário, porque Ele pode ter misericórdia da tua alma. Porque do contrário, você irá pagar um preço muito alto. Então, um indivíduo que se diz pastor, mas que ele está causando roubo no rebanho, que ele está causando morte, está causando destruição, isso não é um pastor, é um ladrão, é um salteador. E aí, na sequência do texto, fazendo um contraste com o falso pastor,
Jesus diz: eu, o bom pastor, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, em contraste com o ladrão, com o falso pastor, que ele vem roubar, matar e destruir, eu vim para dar vida e vida com abundância. Olha que maravilha esse texto, porque está dizendo que em Jesus as suas ovelhas têm vida, elas têm alegria, elas têm abundante alegria, o prazer de congregar, o prazer de servir ao Senhor, o prazer de ajudar o outro, o prazer de estar andando para os céus. Esse é o prazer que é proporcionado pelo bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o seu nome, Jesus, para sempre. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com fartura, vida com abundância. O verso 11: eu sou o bom pastor. Que é interessante, porque até então Jesus ele diz que ele era, primeiro ele fala da porta das ovelhas, depois ele vai esclarecer a parábola e ele diz que ele é a porta das ovelhas, para ter acesso às ovelhas. Mas agora no verso de número 11 ele diz que ele não só é a porta, que ele é o pastor. Ele não é só a porta, ele também é o pastor, ou seja, a porta do rebanho é o próprio pastor, que é Jesus Cristo. E você como pastor, você tem que ter essa consciência, que você como pastor, você é também porta do rebanho que Deus te entregou para que você possa cuidar e prestar conta ao sumo pastor. Quem você tem deixado ter acesso ao rebanho? O que você tem deixado passar pela porta para ter acesso ao rebanho? Porque você é porta. Jesus ele se coloca como sendo a porta e ele também ele é o pastor. Eu sou o bom pastor. Ele vai dizer agora na sequência, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. É interessante porque enquanto o mau pastor, ele vem para roubar, matar e destruir, o bom pastor, ele dá a sua própria vida, ele morre pelo seu rebanho. Esse é o verdadeiro sentido de Jesus enquanto pastor. E ele chama pastores para que da mesma forma deem as suas vidas pelas suas ovelhas. Somente aqueles que estão vivendo como um verdadeiro pastor é que sabe o quanto lhe custa o rebanho, o quanto lhe custa pastorear, quantas noites de sono, às vezes a sua saúde, às vezes um esgotamento, e daí a necessidade de que eles também busquem ajuda no Senhor e também busquem pessoas para auxiliar e que a igreja, o rebanho, ele também reconheça as limitações, o desgaste de um pastor e ajude para que a sua missão seja menos árdua, não que ela não será árdua, porque o bom pastor, o modelo do bom pastor e do verdadeiro pastor que é Cristo, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas olha o que ele vai dizer aqui sobre o mercenário. Mas o mercenário que não é pastor. Então essas são as credenciais do mercenário, daquele que não é pastor, de quem as ovelhas não são suas. Quando ele vê o lobo, ou seja, quando ele vê o perigo vir de encontro ao rebanho, o que ele faz? Ele deixa as ovelhas e foge. Então o mercenário, o falso pastor, ele é um covarde. Quando ele vê as ideologias, quando ele vê o pecado, quando ele vê as ameaças rondando o arraial dos santos, rondando a igreja, ele, por não ser dono das ovelhas, por ser um covarde, ele desiste na primeira investida. Na primeira investida de Satanás, ele desiste. Quantos aí já abandonaram o rebanho à sua própria sorte, porque eles não resistiram à ganância, o prêmio desse mundo, o ganho fácil, as ideologias satânicas que têm rodeado a sociedade e que têm escravizado a sociedade, principalmente a ocidental, é da que eu posso falar, a destruição da educação, da justiça, da moral, a corrupção, a destruição da família,
a destruição de todos os valores milenares que estão sendo destruídos. E quantos líderes que se dizem pastores frouxos, que não têm feito frente ao pecado, têm sido covarde, não têm combatido o mal, e muitas das vezes o mal está adentrando dentro do arraial dos santos. O mal está adentrando dentro da igreja enquanto organização, e eles simplesmente são covardes. Eles têm abandonado o rebanho, eles têm deixado as ovelhas, eles têm fugido, não têm coragem e nem têm moral para poder dar a cara a tapa, para defender o rebanho, porque eles mesmos já foram reprovados pelo Senhor. Eles mesmos já decaíram da graça. Eles não passam de falsos pastores, de roubadores, de mercenários. Daí eles não terem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Eles não terem compromisso com o rebanho e deixar o rebanho refém de malandro, de mau caráter, que tem, infelizmente, tido acesso à Igreja de Cristo, enquanto seu aspecto é visível no seu aspecto organizacional. Portanto, eles deixam as ovelhas e fogem, e o lobo as arrebata e dispersa. Quantos eu conheço, e você certamente conhece, que já foram arrebatados pelo inimigo, que já se dispersaram, que já não faz parte mais do rebanho, exatamente porque não foram pastoreados, porque não foram cuidados, não foram guardados, tiveram líderes permissivos, que deixaram o rebanho de qualquer forma, buscaram orientações várias, menos andarem segundo a luz da palavra de Deus, e tornaram o seu rebanho vulnerável, e o inimigo tomou posse, o inimigo teve acesso e tem desviado muitos da fé, tem devorado muitos, tem levado muitos a serem dispersos, exatamente por falta de liderança. O verso de número 13, ora, o mercenário foge porque é mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas, ele foge exatamente porque é um covarde, ele é um mercenário, ele não sabe o valor de uma alma, por isso que ele foge. E aqui, quando eu falo fugir, ou quando a Bíblia fala fugir, aqui nesse contexto aqui, trazendo para uma aplicação espiritual, não é fugir no sentido de simplesmente abandonar o rebanho, a igreja, o local, não é necessariamente desse jeito. Muitos já fugiram, mesmo estando aparentemente à frente do rebanho, mas já fugiram das suas responsabilidades, já fugiram do compromisso com Deus, do compromisso com a fé, do compromisso com a moral, com a ética, com a dignidade. Eles já fugiram. Quem toma conta do rebanho não são mais eles, porque eles também são ladrões e salteadores. Essa também é uma das ideias que nós devemos perceber nesse texto. Ele foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. O verso 14, Jesus repete: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Aqui é algo ainda mais profundo ainda, porque Jesus ele diz que ele é o bom pastor e ele conhece quais são as suas ovelhas. A Bíblia diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. A Bíblia diz que muitos, inclusive líderes, vão chegar no dia do julgamento final, dizendo que no nome do Senhor eles fizeram muita coisa. Pregaram, operaram sinais e maravilhas, mas simplesmente Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, apartai de mim para o fogo eterno. Então muitos que estão dentro das igrejas nunca foram ovelhas do Senhor. Muitos que estão tendo acesso ao rebanho como pastores, como líderes, nunca foram chamados por Deus, nunca foram ovelhas de Deus. E aqui Jesus está deixando bem claro: olha, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus sabe quais são as suas ovelhas. Não se contente em ser membro de uma igreja, em ser conhecido pelo pastor, conhecido pelos irmãos, quem sabe ter influência no arraial evangélico, na comunidade religiosa. Não se contente com isso,
Porque você pode fazer tudo isso e não ser ovelha de Cristo. Jesus pode não te conhecer. O que Jesus só conhece aqueles que estão nele, aqueles que fazem parte do seu corpo espiritual. Portanto, aqui o texto, ele traz isso de forma muito bem clara. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E aí fecha dizendo, e das minhas ovelhas sou conhecido. Tanto Deus conhece quem são os seus, quanto aqueles que verdadeiramente são ovelhas conhecem o Deus a quem eles têm servido. Eles não deixam ser levados por modismos, ou por falas humanas, por ideologias humanas. Porque o líder falou, então eu vou fazer. Não. A voz que eu devo ouvir é a voz do sumo pastor. Se o meu líder falar da parte de Deus, por meio do Espírito Santo, da palavra de Deus, eu escutarei. Mas se o meu líder não está falando da parte de Deus, eu tenho que ter discernimento, porque eu sou ovelha não de um pastor carnal, eu não sou ovelha de um padre, não sou ovelha de um missionário, de um apóstolo, eu sou ovelha de Cristo. É necessário que haja a liderança, sim. A Bíblia diz que Deus deu à igreja, eles foram dados à igreja, não a igreja é dados a eles, dada a ele. Deus deu à igreja pastores, mestres, profetas, porém a igreja é de Cristo. A igreja não foi dada a essas pessoas, elas que foram dadas como servo dos servos de Cristo, como o menor de todos. Portanto, essa é a lógica do reino de Deus. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Aqui Jesus falando da sua relação enquanto filho de Deus, enquanto ovelha do Pai, podemos dizer assim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. E Jesus de fato entregou a sua vida por nós. Verso 16, ele é maravilhoso, que Jesus diz o seguinte, olha, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, esse texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo, a humanidade, todos os povos foram amados por Deus através de Cristo Jesus. E Jesus veio para que todo que no uso do seu livre-arbítrio, da sua livre decisão, todos aqueles que creem na mensagem do Evangelho não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, Jesus veio para todos, mas a salvação é para aqueles que creem, aqueles que respondem pela fé ao dom de Deus que é Jesus, a graça revelada, porque nós sabemos que a salvação é pela graça somos salvos. Quem é a graça de Deus? É Jesus. Mas qual é o meio de obtermos a graça? É a fé. Fé, inclusive, que o próprio Jesus implanta no nosso coração, fazendo com que a nossa vontade seja despertada para as coisas de Deus. Portanto, a fé é uma resposta à graça de Deus. E essa própria fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é quem abre os nossos ouvidos para despertar em nós uma fé salvadora. E tendo essa fé, alcançado essa fé, tendo despertado essa fé em nós possamos ouvir a palavra de Deus, nós possamos responder positivamente à graça de Deus, que é Jesus Cristo. E aí entra o contexto desse texto. Olha, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, muitas que estão em outros apriscos, que estão distantes de mim, mas essas também convém eu salvá-las por meio da palavra, convém que elas também sejam alcançadas, ou seja, ainda há lugar no aprisco de Deus, há lugar para você, há lugar para todos que ainda queiram. Olha como fecha o texto, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém
agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, existem muitas ovelhas que ainda não são do aprisco do Senhor. Podem pertencer a uma religião ou não, podem pertencer a qualquer grupo com lá o seu pretenso pastor. Mas o que o texto está dizendo aqui é que Jesus pretende congregar em si todos, para que todos sejam ovelhas do seu aprisco. E quando isso acontecer, haverá apenas um único rebanho e um único pastor. E aqui eu deixo uma advertência para você que lidera como se você fosse dono do rebanho, ou como se a tua igreja, a tua tribo religiosa fosse a única certa e a dos outros tivesse tudo errada. A nossa bandeira em Cristo, a nossa missão em Cristo é levar Deus às pessoas para que todos tenham um encontro com Cristo e não com a religião. Para que todos entendam a necessidade de congregar, sim, mas congregar num lugar onde as pessoas sejam alimentadas pela palavra de Deus, não por ideologias humanas, não pelo que o líder acha ou deixa de achar, mas que todos nós, enquanto chamados por Deus, para exercer essa função de liderança, seja da nossa casa, da nossa vizinhança, no nosso trabalho, ou de uma igreja mesmo, uma comunidade de fé, que todos nós tenhamos consciência que nós somos chamados para alimentar o rebanho à luz da palavra de Deus e para mostrar a cada um que existe um sumo pastor, existe um único rebanho e que a finalidade última de todas as coisas de Deus em Cristo Jesus é que um dia ele reúna todos aqueles que forem alcançados pela fé e que todos tenham consciência que pertence a um único rebanho, que pertence a um único pastor, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então esse é o bom pastor, e as suas ovelhas são aqueles exatamente que ouvem a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, já passei aí 1h12 de fala, ou então ler o comentário da lição e pontuar aí alguma coisa que houver necessidade. A introdução. Nessa lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como um bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Aqui temos 3 características fundamentais de um verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele protege, ele cuida e ele orienta. Então você que é pastor, se você não protege o rebanho sob sua responsabilidade, se você não protege, se você não cuida, não se ocupa do rebanho, se você não orienta suas ovelhas, você não é pastor. Se você está numa igreja onde você não é protegido, você não se sente protegido, você não se sente cuidado, você não sente que você tem que dar satisfação, se você não se sente orientado ou orientada, procure outro lugar. Esse é meu conselho. Você não tem um pastor. Busque um lugar onde você encontre proteção espiritual, onde você encontre cuidado, onde você encontre orientação. Não só orientação para a vida espiritual, mas para a vida em família, para a vida em sociedade. Eu vejo esses 3 termos aqui e eu observo o peso da responsabilidade de ser um pastor. Pastor é aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. E você, pastor, que está me ouvindo, você tem protegido o rebanho que Deus colocou nas tuas mãos? Você cuida, você tem cuidado, você conhece suas ovelhas? Sabe onde ela mora? No que ela trabalha? Como está a vida familiar, sentimental, financeira? Você tem orientado, tem a prática de chamar suas ovelhas para conversar? Ou elas têm que procurar você já quando não tem mais jeito, quando já estão basicamente morrendo espiritualmente?
deveria fazer parte do dia a dia do pastor. A gente sabe, mas se pastor uma igreja muito grande, sendo redundante, separe mais pastores. Se a igreja é grande demais e você não tem como dar conta, ore a Deus e separe mais pastores. Quem sabe um pastor para criança, um para jovens, outro para adolescente, um para a terceira idade. O certo é que o rebanho ele não pode ficar desprotegido. Se você vê que você não tem condição de proteger, de cuidar, de orientar o seu rebanho, você está errando. Você está falhando diante de Deus e você há de pagar um preço muito caro diante de Deus. Se você não tem tempo para proteger, para cuidar e orientar o seu rebanho, quanto mais cedo você desistir, melhor. Ou você muda de atitude. Você busca ajuda, compartilha a liderança, mas se você quer fazer tudo, mas não consegue proteger, cuidar, orientar, não conhece suas ovelhas, não sabe nem onde elas moram, nem o que está passando na vida delas. E olha que eu conheço muitas ovelhas que estão nessa situação. Muitas pessoas que estão esquecidas, abandonadas à sua própria sorte, mas fazem parte de uma igreja, de uma religião. Talvez para essa religião a única coisa que interessa dessas ovelhas é que ela esteja em dia com os dízimos, com as ofertas, pagando ali todo mês o seu imposto religioso. Aí elas podem sumirem ou fazerem, cada um fazer o que quiser fazer das suas vidas. Mas igreja é coisa muito séria, muito séria. É o rebanho de Deus, é a noiva de Cristo, é a noiva do Cordeiro, comprada com o sangue de Cristo. Não merece ser tratada dessa forma. O Senhor Jesus pagou um alto preço pela sua noiva, pela sua igreja. Ele comprou com o seu próprio sangue. E é necessário que nós tenhamos cuidado. É necessário que haja mais zelo pela igreja de Cristo. É necessário que nós cuidemos melhor daqueles que Deus nos confiou. Quantos no nosso meio estão nesse momento passando por dificuldade muito grande. E não é só uma questão assim financeira, que precisa de dinheiro, não. Muitos só precisam ali de um abraço, de serem vistos. Quem sabe ali um conselho, uma meia hora de conselho. Muitos precisam só de um ouvido, de serem percebidos. Mas muitos estão afundando, muitos estão desanimados na fé. Muitos estão se sentindo totalmente abandonados. Exatamente porque lhes faltam um pastor. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão dessa imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor em nossas almas. Já falei sobre isso aqui. Vou só ler os tópicos e pontuar algumas poucas coisas aqui que a lição nos apresentar. Primeiro tópico, Jesus à porta das ovelhas. Primeiro subtópico, o contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentaram encontrar algum ponto de discórdia para poder acusá-lo. Então antes, Jesus já havia tido aí passado por uma situação de alguém que queria desacreditá-lo. E lembrando que aqui esses fariseus eram vistos como os melhores religiosos, os mais santos da época. E era esse tipo de pessoa que Jesus estava tendo que, nesse momento, trazer um ensinamento e mostrar o verdadeiro sentido do rebanho de Cristo, o que é um verdadeiro pastor. E não mercenários, ladrões e salteadores,
como os falsos mestres, os fariseus, aqueles que queriam roubar o rebanho de Deus. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodava. Jesus cura alguém, e agora Jesus ele é expulso. É bem interessante, o capítulo 10, nosso Senhor Jesus interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga. Esse cego foi expulso da sinagoga porque sabiam que o seu testemunho os incomodava. E não só o cego, o próprio Jesus, havia um testemunho vivo de alguém que era cego de nascença e agora não tinha como eles negar, então tentava expulsar aquele pessoa curada da sinagoga, mas não só ele, o próprio Jesus era o maior incômodo para aquela sociedade, para aqueles religiosos. Na sequência, no entanto, Jesus utilizou a parábola do bom pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores. Então, essa parábola aqui do bom pastor e as ovelhas era uma parábola que Jesus estava dizendo diretamente para esses fariseus. E eles não entenderam, e Jesus explicou, deixou bem claro o sentido da parábola. No entanto, Jesus utilizou a parábola do bom pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Esse relato possui uma mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel, quando Ezequiel ele faz uma crítica aos falsos pastores. É importante nós observarmos aqui esse texto, Ezequiel capítulo 34, o verso 1 ao verso 10, do capítulo 34 de Ezequiel. Não sei se irei ler todo o capítulo, mas vamos pelo menos ver alguma coisa em relação a Ezequiel 34, verso 1 ao 10, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores, ou seja, os líderes de Israel, contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Lembrando que tudo quanto foi escrito para o nosso proveito. Então, o mesmo que se diz aos pastores de Israel, que eram os líderes de Israel daquela época, os reis, os sacerdotes, o mesmo diz em relação aos pastores na atualidade, que agem dessa forma, apacentando a si mesmo. A palavra de Deus, a aplicação, o princípio é o mesmo. Então aqui a palavra do Senhor diz sim: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. A fraca não fortalecestes. Pena que eu não tenho tempo para aprofundar nisso aqui. Pena que eu não tenho tempo. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo ao seu pastoreio, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Que texto pesado.
Aqui o Senhor livraria as ovelhas da boca dos pastores, ou seja, dos lobos, que estavam como pastores da nação de Israel. Então, da mesma forma aqui, Jesus está se dirigindo a esses fariseus, chamando-os de lobos, de devoradores do seu rebanho. Subtópico 2, a porta das ovelhas. Nessa parábola, Jesus conta, no capítulo 10 de João, nessa parábola contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco. É o primeiro ponto. Ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Então Jesus é a porta do aprisco, é aquele que entra pela porta do aprisco, e ele próprio é a porta das ovelhas. Ele entra, tem acesso às ovelhas, e ele próprio é a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor. Ou seja, aquele que passa pela porta passar pelo próprio Cristo. Enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dá atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta, como já coloquei. Logo depois ele declara, eu sou o bom pastor. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Jesus está falando para os religiosos daquela época, os chefes dos judeus, religião judaica, os religiosos que diziam-se pastores, cuidadores das ovelhas, mas que não passavam de ladrões e de mercenários. O subtópico 3, a mensagem da porta. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Cristo Jesus, que é a porta. Só há um caminho para Deus. E esse caminho é Jesus, que é a porta que leva o homem para Deus. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Permite nos aproximar dele com ousadia e confiança, como está em Hebreus 4,16. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus e viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O tópico 2, o aprisco das ovelhas. Primeiro subtópico, parábola ou uma alegoria, esse ensinamento. Os versículos 6 indicam que a história narrada pelo nosso Senhor Jesus é uma parábola, não é uma mera alegoria, uma invenção, é uma parábola. Porém, a forma como Jesus traz essa parábola, ele vai trazer elementos alegóricos, mas o que ele está contando é uma parábola com base na realidade. De fato, é isso que Jesus está fazendo. Trata-se de uma narrativa normalmente breve, que ensina através de alegoria, mas que é uma narrativa breve e com base na realidade. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Dessa forma, as figuras do pastor, das ovelhas, servem como símbolos, aí essa questão da alegoria, mas não é símbolos algo abstrato, ele está falando de uma verdade que dizia respeito, inclusive, à realidade religiosa da nação de Israel. Então, as figuras, ovelha, pastor, etc., são símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Subtópico 2, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente o que era esse aprisco. Era uma edificação de pedras, geralmente de pedra, não é que não tinha outras formas, mas aqui especificamente dentro desse contexto, aqui traz a imagem desse aprisco, uma edificação de pedras. Então era uma edificação de pedra que possuía apenas uma entrada, uma porta, só tinha um acesso, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer,
para estarem seguras. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pelo pastor, que tinha aquele porteiro, alguém que era pago de confiança para estar ali supervisionando ali as ovelhas, ou o próprio pastor que se acomodava junto à entrada do abrigo. Ou seja, ele sentava na entrada, ele era a própria porta, ficava ali para cuidar das ovelhas. Então, se acomodava junto à entrada do aprisco para assegurar a proteção das ovelhas, para que ninguém entrasse. Isso é muito interessante. Dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerciam ao longo de várias regiões. Daí pega algo da cultura da época. Assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, o nosso sumo pastor. Então aqui qual é a moral dessa parábola? É mostrar o vínculo que nós temos com o sumo pastor, que é Jesus Cristo. E o vínculo que o pastor, aqueles que foram chamados como porteiros, dado essa confiança de poderem estar trabalhando com o rebanho, que eles tomam conta de um rebanho que pertence a Deus. Subtópico 3, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Ele é a porta do próprio aprisco. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da obra realizada no Calvário. Ele entregou a vida pelas suas ovelhas. Assim, as afirmações "eu sou a porta", "eu sou o bom pastor" expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Pense nisso. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem um pastor, um sumo pastor, que ele deu a vida por você e ele não te abandona um instante sequer. Seja parte do verdadeiro aprisco do Senhor e não meramente de homens. Último tópico, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Primeiro tópico, o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, no verso 10, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer a vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver nesse mundo. Então Jesus nos dá a vida eterna no sentido futuro, como também os mecanismos para vivermos uma vida de santidade através do cuidado da sua palavra e daqueles que eles levanta para verdadeiramente cuidar do seu rebanho. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele o fez. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma verdadeira felicidade, encontra vida verdadeira. Jesus é o melhor pastor que você pode ter. Talvez você tenha se orgulhado do pastor, do guia que você tem, mas se ele não foi chamado por Deus, se ele não está te pastoreando segundo as orientações do sumo pastor, você está desprotegido. O pastor, quanto um chamado, um vocacionado por Deus, ele só está exercendo dignamente a sua função pastoral se ele estiver apresentando o rebanho ao sumo pastor. Se ele estiver a serviço do sumo pastor, aí você pode descansar, porque você tem o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo, o melhor pastor que alguém pode ter. Subtópico 2, o mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta
por fugir diante do perigo. Ele é um mercenário, ele é um covarde, ele é falso. Ele não é dono, as ovelhas não lhe pertencem. Então o mercenário ele opta por fugir diante do perigo, dispersando, roubando inclusive as ovelhas, o que ele não lhe pertence, não demonstra zelo, não tem cuidado por elas. Por essa razão é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor prove vida, o mercenário traz consigo morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Triste essa realidade. Mas existem muitos que estão destruindo tudo que se encontra pelo caminho. Destruindo a ovelha em todo sentido falando. Porque são bandidos, são malandros, são mercenários. Que o bom pastor ele dá a vida, mas o mercenário ele destrói tudo que ele encontrar pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes, dos mestres fraudulentos, que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. São verdadeiros mensageiros de Satanás e que infelizmente muitos têm tido espaço no nosso meio e têm trazido um prejuízo muito grande para o rebanho de Cristo. E por fim, o último subtópico: lobos vorazes versus o bom pastor. Então, os falsos pastores são lobos com veste de ovelha, mas são lobos vorazes. Mas Jesus é o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. Ou seja, porque muitos lobos têm entrado em muitas igrejas, porque muitas igrejas, infelizmente, aqueles que dizem liderar, são mercenários. Eles estão despercebidos, eles estão vacilando e aí estão deixando os mercenários, os lobos, melhor dizendo, terem acesso ao rebanho. Por quê? Porque ele é mercenário. A ovelha não lhe pertence. É como alguém que trabalha para uma outra pessoa e que faz um serviço de qualquer jeito. Não é meu mesmo, só estou aqui mesmo, cumprindo hora, então para mim tanto faz como tanto fez. Esse é o servo mau e fiel. Então está dizendo aqui que existem muitos que se dizem obreiros, pastores, que eles são mercenários. Por eles serem mercenários, eles não saberem o valor de uma ovelha, eles ficam desatentos. E quando eles estão desatentos, os lobos entram e começam a devorar, a semear a contenda, a intriga, a roubar, a desviar, arrancar as ovelhas do aprisco. É o que o texto está falando. Quando não percebem que o mercenário ele está à sua vontade, desatento, aí o lobo vai então e chega até o rebanho. O mercenário, por sua vez, opta por fugir, abdica de suas responsabilidades. Mas o mercenário não é pastor, de quem não são as ovelhas. Foge e o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida pelo Evangelho. Os falsos mestres, eles são classificados como lobos vorazes, que eles são os falsos mestres que promovem o engano no meio da igreja. Eles também comprometem a verdadeira fé resultante do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. O que bem temos aí são ovelhas desatentas que ficam aí tomando de águas rotas. Aí a internet, por exemplo, existem muitos homens de Deus, mas quantos malandros existem aí, e as ovelhas, coitadas, as ovelhas desatentas estão seguindo essa turma. Quantos agora já não tem compromisso com nenhuma liderança, nenhum lugar, mas andam aí solto de um canto para o outro, bebendo todo tipo de água, todo tipo de sujeira, porque não conhecem a voz de Deus, ou sendo atraído
por grandes movimentos, igrejas que crescem de uma hora para outra, contendo pessoas de vários ramos religiosos que se identificam ali, porque ali ficam mais à vontade, ali é um ponto de atração, ali eles podem fazer o desfile da roupa nova, do carro novo, pode disputar quem tem melhor status social, mas isso não é igreja de Cristo. Igreja de Cristo, todos nós somos nivelados como servo. Só existe um pastor, todo mundo, os demais são ovelhas. Só existe um Senhor, todo mundo é servo. Mas infelizmente muitos estão buscando posições. Isso é tudo menos igreja de Cristo. Então aqui é a lição, fechando a lição, Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo falsos mestres que comprometem, promovem doutrinas enganosas, comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo ovelhas desatentas. Estes têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho, dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e o bom pastor. Meu conselho, qualquer lugar que você for congregar, se o líder ele se coloca como sendo a própria porta, como sendo o próprio dono da igreja, se ele chama a atenção para si mesmo, se ele nem sequer precisa ouvir a voz de Deus, mas o centro da atenção é ele mesmo, se ele promove a sua própria imagem, promove a própria religião, caia fora. Não fique num lugar onde o líder ele quer se promover às custas do povo, onde ao invés do nome de Deus ser glorificado, quem é glorificado é o nome da liderança, é o destaque da liderança. A gente percebe com tristeza em alguns lugares, quando há uma programação mínima, a poluição visual de tantas pessoas, homens de Deus, aí coloca a esposa, filho, genro, e aí há uma poluição visual. Quando no passado, comum era colocar o tema da festividade. Lá o versículo, em letras bem grandes, o tema, e às vezes colocava o nome lá do pregador bem pequenininho, às vezes nem isso tinha, Geralmente o que prevalecia era o tema, era a palavra de Deus. Mas hoje é o contrário, é foto de todo mundo, é uma papagaiada, um circo, e às vezes quando tem o verso, o texto da parte de Deus é lá em letras bem pequenininhas, desaparecendo. E nesses eventos é uma rasgação de cera, uma puxação de saco, onde Deus não é glorificado. Então, fuja desse tipo de ambiente. Conclusão: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem. E, no caso, eles a reconhecem seguindo-a. Então, as suas ovelhas conhecem a sua voz, reconhecem a sua voz e seguem-o por reconhecerem sua voz. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada da vida cristã. Gente, a voz de Deus é o suficiente. Se você chegar a um ponto, ou você estiver num estágio que você acha que a palavra de Deus não é suficiente, que você se colocar diante de Deus em oração, em consagração, não é o suficiente, ouvir a palavra de Deus não é o suficiente, você precisa rever os seus conceitos. Porque a voz de Deus é a única coisa que nós precisamos. A única coisa que uma igreja precisa para permanecer como igreja saudável, permanecer como um corpo de Cristo e não ser enganada por Satanás, a única coisa que nós precisamos é da voz de Deus. E Deus fala através da sua palavra, através do seu espírito, quando nós colocamos diante da sua presença em espírito de oração, quando nós dedicamos a uma vida de consagração, de oração, de busca, de aproximar-nos de Deus. E quando temos pessoas que estão à nossa frente, que não estão preocupadas com o dinheiro, com a posição, com
com a propagação da sua imagem, do seu nome, mas ainda temos bons líderes, poucos, mas temos, que estão preocupados só apenas em promover a palavra de Deus, em promover a glória de Deus, em ensinar a verdadeira e pura palavra de Deus. É tudo que nós precisamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Senhor esteja fortalecendo o teu coração, que você, quem sabe, está distanciado do rebanho de Cristo. Volte enquanto é tempo. Ainda há lugar, a porta ainda está aberta. Venha ser pastoreada por Deus. Você que ainda não teve um encontro com Cristo, quem sabe tem tido um olhar preconceituoso. Você nunca pode falar mal de uma coisa que você nunca experimentou. Eu, graças a Deus, nasci num lar cristão, comecei a ter experiências mais profundas com Deus a partir dos meus 14 anos de idade. E eu tenho provado, hoje com os meus 54 anos de idade, eu tenho provado que o Senhor é bom. Portanto, eu deixo um conselho a você, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido amigo, meu querido irmão. Experimente, provar e vede que o Senhor é bom. Não existe nada melhor do que fazer parte da família de Deus. Que Deus nos abençoe. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse momento, ó Pai, que pude passar diante da tua presença. Me perdoe, Senhor, em alguma coisa que porventura, ó Deus, eu tenha falhado na comunicação. Tu conheces a minha mente, o meu coração, tu conheces as minhas fraquezas, mas, Senhor, tu sabes do meu amor por ti. Eu te peço nesse momento, ó Pai, em favor daqueles que estão, que nos acompanharam, que nesse momento, ó Pai, está diante da tua presença. Ó Deus, abençoe essa vida, venha tocar nesse coração, que nós possamos, Senhor, cada dia, Senhor, ter discernimento espiritual para ouvir a tua voz e não a voz do lobo, não a voz do homem, não a voz de Satanás. Espírito Santo, abra os nossos ouvidos espirituais, que haja em nós uma fé verdadeira, Senhor, para que possamos responder positivamente à tua graça e sejamos alcançados por ti. Te peço força, Senhor, para o teu servo que está fraco, enfrentando dificuldades na vida, Senhor, espiritual, na vida emocional, sentimental, na vida financeira, Senhor, na saúde, Senhor, enfermidade, seja qual for o problema, e aqueles que ainda não tiveram encontro contigo. Nesse momento, Espírito Santo, toca nesse coração, que ele possa entender, Senhor, que ele precisa de ti, que tu és o único pastor, tu és o único que pode dar, Senhor, alegria, pode dar paz e vida eterna. É a minha oração a ti, gratidão, em nome de Jesus, ó Pai querido. Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.